essa aula é uma aula importante, né, no sentido dentro da metodologia da pesquisa, porque a gente vai mostrar aqui, né, como que um material, né, um acervo que a biblioteca recentemente adquiriu, acho que vocês já viram, né, em outros momentos, né, já passaram, já perceberam que a gente vem falando, outros professores vêm comentando também sobre esse acervo de fotografias aéreas de diferentes órgãos, vem da Metroplan, do DAIA, que esses órgãos, instituições iam se desfazer desses materiais e a biblioteca, né, aqui o Geociências, acolheu, né, como um produto desses materiais. Acolheu, né, esses materiais para ser utilizados para fins de pesquisa, ensino, extensão dentro do tripé da universidade, né? Bom, quando eu fiquei sabendo, né, da existência desses materiais, porque eu trabalho com esses materiais, né, porque eu trabalho com geografia histórica, para contar a história, né, da terra, ou para fazer a cadeia dominial da terra, porque eu trabalho com as comunidades quilombolas em Porto Alegre e outros também quilômetros do estado do Rio Grande do Sul. E ele se torna um instrumento de pesquisa importante porque marca, vamos dizer assim, no espaço, traz as marcas no espaço, no tempo e espaço, a presença dessas territorialidades justamente no espaço, né? No caso aqui, município de Porto Alegre, né? Bom, a Renata, vamos dizer assim, a biblioteca, o Alexandre, que também estão aqui presentes, eles têm uma importância fundamental porque praticamente são os curadores desse material, tá? E a gente hoje está fazendo também um exercício aliás, isso já é uma questão também importante do Geociências, da revitalização, melhor dizendo assim, do fortalecimento da biblioteca como um espaço de aprendizagem presente, constante na nossa instituição. Que o acervo, que é assim como a fotografia aérea, é um acervo importante de pesquisa, todas as demais obras que estão presentes aqui fazem parte desse processo. E isso aqui, então, isso que nós estamos vivendo hoje, dentro da disciplina, para trabalhar especificamente esta ferramenta, ela também é também um passo importante para nós dentro do Geociências, né? Demonstrando a importância e relevância desse espaço no processo nosso de aprendizagem. E a Renata está construindo isso, essa relevância, para qualificar mais esse espaço ainda para nós. Por exemplo, é através do que nós estamos fazendo aqui hoje, que agora recentemente a gente também trouxe um scanner, né? Sim. Então, bom, que o Alexandre me atualizou, que é um scanner que é justamente para fotografias aéreas, para a gente fazer a digitalização, né, de imagens de excelências das fotografias aéreas, e isso realmente é importante, e depois eu vou explicar por quê também, né? Então, a sequência, né, dessa atividade, então ela vem como uma ferramenta de trabalho para aprimorar as nossas metodologias, os trabalhos de campo, enfim, as diferentes possibilidades que existem. Depois, na sequência, eu vou mostrar para vocês os produtos que podem ser derivados a partir, então, desse trabalho que eu executo ali pelo NEGA, né? E hoje nós estamos especialmente aqui filmando isso, e aí a gente pede também isso, também essa autorização, que vocês participem desse processo, que contribuam criticamente, inclusive, conosco nesse processo, porque a gente precisa realmente, para a gente demandar esse espaço, tá? Da importância desse espaço. Principalmente depois do que a gente passou de pandemia, de todas as coisas que a gente enfrentou, né, que hoje todo o acervo digital está muito forte, né, então a gente quer qualificar, inclusive com projetos de extensão. Eu acho que a gente tem que tirar isso do papel, porque é um acervo que está merecendo um trabalho muito, muito, muito forte, né, de cuidado, e que só pelos técnicos aqui, pelos bibliotecários, a gente não tem condições de dar conta, né? Então é bem provável que a gente ainda consiga, inclusive, fazer isso via um projeto de extensão, para a gente ter, né, bolsistas aqui do Geociências para a gente organizar melhor esse material. Eu fiz aqui a abertura para a gente entender da onde que a gente surgiu,
e onde que a gente chegou, né? E hoje isso, então, esse instrumento ele vem se tornando cada vez mais importante. Eu não sei se vocês sabem fazer fotointerpretação. O que considera? Fotointerpretação. Fotointerpretação, foto aérea, interpretar. Depois eu vou mostrar fazer a interpretação, identificar o que são, né, o que está sendo representado aqui no espaço, o que são os chamados alvos, né, como a gente fala lá no sensoriamento remoto, né, os alvos, né, fazer a interpretação mesmo, né. Isso. Talvez. Fez a cadeira de fotografia. Ah, fizeram? Fez, então sabem, pelo amor. É que eles estão encabulados. Então tá. Então, Renata, contigo. Para mim, eu vou ter que falar um pouquinho de mim, em função do que para mim representa vocês estarem aqui e por que a gente está gravando, tá? Eu estou fazendo mestrado na geografia e a professora Cláudia é a minha co-orientadora. E meu trabalho é as fotografias aéreas. A minha dissertação vai ser as fotografias aéreas. E eu quero, e essa aula eu vou colocar ela dentro da minha dissertação como uma oficina, tá? Então o termo que eu usei vai ser uma oficina sobre fotografia aérea. Então eu vou colocar para vocês algumas coisas sobre fotografia aérea, no sentido do o que é isso aqui, né? Por que eu tenho três partes, três mosaicos, isso aqui é um mosaico, né? E o que cada um tem suas peculiaridades, tá? Esse que eu estou olhando aqui agora é um mosaico do DEMAI, tá? De 1982, pegando Porto Alegre de 1982, tá? Então eu tenho nessa parte aqui, eles são construídos em 2 fotoíndices, tá? Um é esse aqui e tem a segunda parte que pega toda a parte da zona sul de Porto Alegre, tá? No caso aqui ainda pega uma beiradinha aqui de Guaíba e também um pouco aqui de Niterói, né? Isso aqui agora, para quando teve o problema das enchentes, então se tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Olhando as imagens de hoje e essas de 82, a gente viu bem direitinho a diferença de como estava na enchente e como estava, no caso, Niterói, porque daí a gente pode ver a parte dos rios aqui, que justamente fizeram todo o problema ali com as enchentes. Bom, a professora me pediu para a gente fazer um foco, que eu peço sempre um foco um foco do trabalho, para não ficar uma coisa assim muito aberta. Então ela me pediu para ver o quilombo de Quiri, né? Quete, desculpa, é parecido. Que fica na zona norte de Porto Alegre. O ponto mais de referência que a gente visualiza, que depois eu vou pedir para vocês olharem, tá? É o anel que tem da Jardim Ipiranga, que é lembrando, é a Saturnino de Brito. A Saturnino de Brito, que dá acesso tanto a Protásio Alves como a Assis Brasil. Tá? Então ela corta bem uma área da Zona Norte. E o Country Club de Porto Alegre. Então ali nessa linha, né, é que fica o ponto de foco da professora. Tá? Deixa eu fazer Isso é bem importante, a gente fazer esse parênteses, tá? Porque a gente também está construindo um fluxo de pesquisa na biblioteca.
Porque assim, eu estou chegando aqui, eu quero pesquisar, vamos dizer assim, vou dar um exemplo do Quilombo Vombok, que nós estamos com dificuldade de encontrar. Então assim, o Quilombo de Vombok fica aqui, e aí mas aqui é onde há 50 anos atrás, entenderam? E aí então a gente cria um fluxo, né, por e-mail, levando uma imagem do Google atual, né, e mostrando referências que sejam importantes, uma estrada, um marcador, algo que tinha no passado, para a gente não chegar assim, vejam bem, olha a quantidade, olha o que é esse mosaico, um monte de fotografia aérea, né? A Renata conhece Porto Alegre, mas se de repente tem um outro bibliotecário, um outro técnico aqui, que não é nem de Porto Alegre, e aí ele precisa conhecer, nós precisamos ter uma metodologia e um fluxo de trabalho, de pesquisas, para que se chegue, né, para que esse material chegue até vocês. Então, quando eu fiz a solicitação para a gente mostrar os produtos, eu identifiquei duas áreas importantes. A primeira, o Country Club, que tinha no passado, né, como referência no passado, pelo território a gente tinha, né, perto da avenida, a rótula ali da Vila Jardim, né, que são marcadores que no espaço a gente consegue, porque a rua que eu tinha pedido para ela já não existia mais. E a rua Mirim? Não, essa rua nem existia. Aí esse que foi o problema da gente. E aí começam os problemas, mas assim a gente vai buscando a informação. Então isso também tem a ver com o nosso processo aqui. Então todo esse exercício que a gente também está fazendo aqui hoje é um exercício também de fazer esse fluxo de funcionar. Né? Como é que vocês vão solicitar, por exemplo, para o mestrado, para o TCC, para os projetos de pesquisa, de ensino, de trazer uma gurizada aqui da escola para ver, né? Como é que nós chegamos na biblioteca aqui e a gente executa isso. Aí por isso que nós temos aqui o mosaico, aqui inicia tudo, né? Mas no caso, para chegar a eu poder apresentar o mosaico, eu tenho todo um por trás, vamos dizer assim, conversar com a pessoa que está me solicitando a pesquisa, eu faço perguntas para justamente conhecer exatamente o ponto da pesquisa dela. No caso, por isso que daí eu perguntei, aonde fica o lugar? Aí, que pontos que a gente pode ter fácil acesso em função da pesquisa, de quanto tempo para trás ela quer saber. Né? Então eu consegui, com essa orientação dela, eu consegui buscar foto índice de fotografias de 1982, o seguinte ali que é o maior, de 1973, e esse último aqui, que a data que eu tenho registrada aqui é de 1953. Tá? Então, até é um exercício que a gente pode fazer de visualizar como estava Porto Alegre nessas datas. Então é um negócio bem interessante. E depois de fazer essa parte aqui, vocês podem primeiro dar uma olhada no mosaico, tá? E depois eu vou pedir para vocês, através das fotografias, montar o mosaico. Como vocês já tiveram fotogrametria, acredito que vocês tenham manuseado, não sei se chegaram a manusear fotografias para poder fazer essa montagem aqui. Se não tiveram, vão ter essa experiência agora. Tá? Então eu tenho essa parte aqui, que eu acho bem interessante vocês poderem olhar aqui e eu vou passar. E uma das coisas também que eu estava me esquecendo, cada mosaico tem, como é que eu posso colocar, escala, falou uma palavra, a escala. Cada um tem também escalas diferentes, que vai dar uma quantidade de fotografias diferentes. Né? Quanto mais próximo, se tem um número de fotografias. Tá? No caso, esse daqui, a fotografia está em 1 para 5.000.
Então é muito próximo, tá? Esse pequenininho aqui tá de 1 para 10 mil e aquele outro lá 1 para 8 mil, né? Então é uma proximidade bem interessante para se poder visualizar aquilo que se quer. Aí no caso, a atividade que a biblioteca faz, as fotografias eu não empresto, tá? Então elas ficam na biblioteca retiva. E agora, como a gente conseguiu o scanner, a pessoa escolhe a fotografia, me diz, olha, preciso de tais imagens sobre tal lugar. Aí a gente escaneia elas e passa daí por link, por um link para a pessoa pode receber e uma resolução muito boa para poder depois fazer os outros trabalhos necessários que daí não cabe a mim fazer, é vocês que vão fazer. Tá? Então, gostaria que vocês olhassem isso aqui, claro, no caso, aqui, esse aqui se olha desse jeito, aquele outro tem que se olhar atravessado para poder. Então, no caso aqui, como esse aqui é o mais recente, eu acho que é mais fácil de vocês se familiarizarem com o local. O último mais complicado é aquele ali de 53, porque daí podem ver como é que era Porto Alegre em 1953. Tá? Nossa, estação de Niterói. Tudo mais. Oh, vale, né? Tá aqui, aqui, ó. É, aqui, ó. Aqui, Marinha, aqui é o Beira-Rio. Aqui os Água e aqui é o Vale, nada, né? Na minha casa, eu tinha a impressão errada que a pista era para norte, mas não é. Não, no caso aqui a posição é para norte. Aqui é norte, já para cá. Ah, eu pensava que a pista ia assim. Ah, não, a pista é assim. É leste-oeste. Aham. Aqui, ó. Esse aqui já é a propaganda. Sim, 73. Isso, foi meu tio que morava lá, eu cheguei então eu trabalhava. É que eu peguei e diminuí ele, porque ele é tem mais de 1000 fotos esse mapa aqui, esse mosaico. Em Guatemi, onde é Guatemi, era campo aqui, né? Sim, 73, sim. Sim, ele fica aqui, ó. No caso, a Cacique Ele não fica era aqui. aqui. São as de 1953, tá? Então, no caso, essa primeira imagem aqui, eu tenho já o Country Club. Tá? Então, eu começo por ela. Então, eu vou ver qual é a posição norte da foto, né? Para daí poder, então, começar a montar o mosaico, tá? Então, no caso aqui, esse aqui é a posição norte dela, tá? Então, vamos começar por ela. Tá? Então, eu sempre fico olhando aí aqui para facilitar o próprio mosaico, né? Como eu quero esse espaço aqui, né? Para montar ele. Então, vamos lá. O Country Club está aqui, o anel viário está aqui, então vamos colocar a sobreposição para poder, ó, eu tenho essa estradinha aqui, então eu vou juntar ela aqui, tenho essa voltinha aqui, vou juntar aqui. Eu adoro fazer isso aqui, para quem gosta de trabalhar, fazer, montar quebra-cabeça, isso aqui é perfeito. Eu fiz muito disso no ensino fundamental. Trabalhava com fotografias aéreas do bairro Restinga e a gente fazia quebra-cabeças.
No caso essas imagens aqui, que de 53, elas são bem difíceis, porque para se ver a posição, até para a gente poder juntar, e a numeração das imagens. Eu tenho bem no cantinho aqui só um número. E eu tenho que procurar esse número aqui, porque eu não tenho nem na foto, eu não tenho nem a faixa, nada, eu só tenho um número. Então, essa daqui. Eu achei já. Sim, o número tá nessa posição aqui. Ah, sim, a posição para juntar aqui, sim. Tá? Então, não só para... No momento que eu tenho a foto, além de... Isso já é um trabalho meu de organização, né? Porque uma das coisas que eu pretendo fazer dentro da minha dissertação é justamente organizar o acervo para facilitar a localização do acervo e também depois o retorno. Botar ela de volta no lugar para, numa próxima busca, eu ter condições de localizar ela. Então, eu recebo e eu guardo ela depois. Então, eu tenho que mostrar. Eu não fiz isso aqui ainda, tá? Eu não tive perna para isso. Então, provavelmente, quando a gente fizer a extensão, aí eu vou pegar um de vocês e vai me ajudar. Tá? Então, no caso aqui atrás, umas outras informações. No caso aqui, é o número da foto. No caso aqui, eu já fiz eu já coloquei, no caso, a faixa, né? Então, é a faixa 8. Ali a gente pode ver, acompanhar por aqui, que a minha faixa 8 está aqui. E a foto é provavelmente essa daqui. Ela pega só mas tudo bem. Então, vamos colocar ela aqui, que o colega já nos ajudou. E eu tenho aqui a estrada e faço essa montagem aqui. Então, no caso, um dos pontos que a professora pediu, que é nessa parte aqui, que é onde está o quilombo que ela estava me solicitando. E, no caso, o outro ficaria nessa parte por aqui. Porque lembrando que isso aqui é 53, muita coisa não tinha. Então, nem a Nilo Peçanha, que hoje é uma avenida de referência, não existia. Ela só mostra uma linha aqui, que nem em 53 também ela não estava muito bem construída, né? Eu tenho só a João Valig, que ainda existe, que ainda permanece hoje, e no caso nos dá a posição aonde está hoje o shopping Iguatemi, que fica nessa posição aqui, né? Então eu tenho aqui a construção, a nova do Iguatemi, e para cá, então, toda aquela parte nova e o outro ponto que a professora me pediu, que seria a rua Mirim, estaria aqui. Então, não tem como ver aqui. Esse depois eu mostro. Tá, então é isso daqui. Então, essa montagem eu fiz. E no caso aqui, eu ainda, para ter outras formações, outras coisas aqui, eu pus essas outras imagens aqui, que agora vamos tentar organizar. Isso aqui é a faixa, essa aqui não tem a faixa. Não tem. Bom, no caso, tem essa imagem aqui, isso daqui, ó. Eu não sei de que área vocês são de Porto Alegre, tá? Mas essa construção que ela fica pro lado de cá, isso aqui, ó, é o IAPI, que é uma das grandes construções de condomínio que teve em Porto Alegre, que ele foi inaugurado em 51, se não me falha a memória. Tá? Então aqui eu tenho o IAPI e aqui eu tenho essa aqui é a Avenida Brasiliano de Moraes. Essa avenida aqui, né? Que dependendo, provavelmente aqui, ó, vem a Brasiliano de Moraes para cá
E essa avenida aqui é Assis Brasil. Então ela vem Assis Brasil e ela faz esse contorno aqui, e aqui segue de novo Assis Brasil. Esse material aqui a gente recebeu essa semana na biblioteca, tá? Que é um material que estava no departamento da Geodésia. Como a professora também ainda já tinha feito comentário, né? Como existem essas fotografias e o meio todo digital que a gente pode digitalizar, esse material aqui ficou meio que obsoleto, né? Então, mas ainda pode-se aprender alguma coisa com ele. Então, o que a gente faz? A gente pega, são duas fotografias pares, né? Então, no caso, uma fotografia sequencial. A gente procura um ponto numa imagem e procura esse mesmo ponto na outra imagem. E daí coloca o dedo, literalmente coloca o dedo numa parte e daí acha o mesmo ponto na outra foto e por aqui se faz a junção, porque tem que juntar as fotos que não sobrepõem, né, as imagens, para tu ter ela em 3D. Tá? Daí quem quiser pode se habilitar a procurar. Tá? Então, deixa eu ver uma coisa. Eu tinha visto, deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Que essas fotos aqui, elas são de 1974, com a escala de 1 para 20 mil. Tá? Então, eu tenho... Essas são as áreas que o Cláudio está trabalhando, que deslizaram? Isso. Tá? E que ele está fazendo um baita de um trabalho. Sim, os deslizamentos. Os deslizamentos. Então, no caso aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto aqui. Então, eu olhando por aqui, eu vou juntar eles, daí eu tenho que fazer um movimento com a mão. Uma foto fica fixa e a outra foto daí fica em movimento, olhando por aqui, para fazer justamente essa sobreposição, para se ter uma ideia da imagem. Tá? Então, eu não vou olhar agora, porque eu acho que fica melhor vocês tentarem juntarem. Quem quiser se habilitar. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá? No caso aqui, primeiro tu junta um ponto aqui pra juntar daí as duas. Tá, mas no caso, Tá entendendo? mais ou menos. Mais ou menos eu expliquei certo, né? Explicou. Então tá. Menos Tá, mal. mas no caso eu junto elas? Não. Agora tu segura, vem por aqui Sim, e segura olha. aqui. Aí tu tem que olhar aqui. E tem que movimentar a tua mão direita. Mas aqui Pra- tá bem escuro. Então dá uma reguladinha na lente. Ela tem um ajuste. Primeiro olha aqui. É. Acha o ponto aí. Isso. Vai ficar mais fácil. Olha, Olha, te concentra, Matheus. Eu tenho TDAH, então tem que conseguir mais que eu. Não. Te esforça. Então, esse teu dedinho tem que coincidir com esse teu outro dedinho, tá? Sim. E vai por baixo? Um sobrepõe o outro. Um dedo tem que sobrepor o outro. Tá. Foi. tá. Acho que foi. Ah, tá. Achei que ele ia fazer uma... Sim, tem que fazer a junção. Daí, Tá, a e daí? sobreposição da imagem, né? Tá. Tá, e daí tu vê Agora bota um 3D. a lente ó. Tá, daí agora eu... Pode. Conseguiu ver, Ciro? Sim. Conseguiu? Tá. Começa agora, tu vê os processos aí, os processos morfológicos. E onde é que eu mexo? Mexo Aqui não, aqui. Isso. Aí tu tem que fazer o ajuste. Que no caso esse aí seria o ideal sentar. Mas aí a mesa é muito alta. Pois que é, ele tá uma meio mesa, escuro, não não dá é pra- uma mesa adequada. Não o que tô a gente conseguindo tinha no ver momento. direito. Tá meio estranho. Regulação também. Eu acho que tá nessa atrás do negócio. Não tô conseguindo ver direito aqui. Mesmo mexendo. Ajustar um pouquinho aqui. É que isso deve ter os seus 50 anos, né? 60. Isso, agora melhorou aqui a situação. Aí, Tá tudo bem. Marca lá. agora sim, só que assim, essa lente. Ah, agora sim.
Agora deu, Fefé. Aí ali tu vai achar as Ravinas, Vossoroca, e é tudo que tu Taludes. achar. Talude. Isso aí. Viu? Uhum. Dá pra ver. Ai. Aí também a gente tem a digitalização de 6 mil, 7 mil daqui. O que é espaço geográfico do professor Milton Santos? Ele está na ponta da língua. Vai, Eduardo, é contigo. Conjunto indissociável de sistema de objetos e ações. Exato. Conjunto indissociável e solidário. Nunca esqueçam dessa palavra. Solidária entre objetos e ações. Bom, o conceito do espaço geográfico do professor Milton Santos é um conceito muito amplo, tá? E aí ele é uma categoria, vamos dizer assim, é uma categoria analítica, assim como existem os outros conceitos de política, economia, o espaço geográfico, ele é um conceito porque ele é, né, essa grande categoria da geografia analítica, científica da geografia, e que merece, conforme o próprio professor Milton Santos, um sistema, vamos dizer assim, todo de pensamento e de método para analisar. Mas o que torna um conceito, né, o que torna a categoria espaço geográfico um conceito, o que é para o professor Milton Santos? É território. É território usado. Ou seja, o território, o conceito de território usado é que eu utilizo para entender toda a categoria analítica de espaço geográfico. Porque ela é uma categoria que envolve várias estruturas conceituais, né? Economia, política, cultura e assim por diante. Território usado é aquilo que então faz parte da dimensão, da identidade, né? Das relações espaciais, das relações de poder, né? Então ele vai te permitir compreender numa janela, num recorte, numa dimensão, todas essas questões que levam a gente a compreender a dimensão maior, que é o espaço geográfico. Então o território usado é como eu operacionalizo. Então é muito difícil, isso é metodologia, gente, tá? É muito difícil quando a gente vai pensar os conceitos que nós estamos, né, trazendo para a gente discutir nos nossos projetos, nos nossos TCCs. Mas é com esse conceito que eu me articulo muito, né, para entender, então, a perspectiva de olhar para a cidade e entender que falar de quilombo não é apenas uma dimensão ideológica como se quer colocar, né, como se coloca, né, que dentro do campo, né, da disputa territorial se tem, então, né, se traz muito essa perspectiva de um campo ideológico, né, de disputa pela terra, e que agora que estão nascendo os quilombos, que isso não tinha, que Porto Alegre não tinha, né? E que agora que eles estão por aí, e estão aí pleiteando a terra, né? E mexendo com a ordem e a desordem do espaço. Bom, pensando a partir disso, e por isso que a gente selecionou propositalmente essas dimensões, eu trouxe como exemplo o Quilombo Cat, que é onde a gente elaborou um relatório, né, dentro de uma disciplina aqui dentro da universidade. A disciplina foi um grupo de alunos da disciplina de Organização e Gestão Territorial. Há mais de 10 anos eu pratico extensão nessa disciplina, antes mesmo da universidade entender a curricularização da extensão. A gente faz vários produtos, várias demandas para as comunidades, quilombolas, ocupação. Fizemos um trabalho com a ocupação da Vila Dique também, na remoção da Vila Dique, e tivemos um que foi o relatório, que foi o pleito territorial do Quilombo Cat, que hoje, né, vocês devem estar acompanhando muito, né, nas mídias o que vem acontecendo. Semana passada, inclusive, estive lá, né, nós tivemos agora na quinta-feira passada, né, estivemos lá, e com uma foto que a Renata providenciou de 1953, onde nós,
localizamos com a comunidade a casa do seu João Dutra, que era, né, uma das moradias, que é uma das pessoas mais antigas, né, daquela região. Então, para vocês entenderem, quando a gente olha aqui, isso aqui, esse mosaico, ele já dá uma perspectiva bem interessante da gente entender o que nós estamos falando de cidade. Agora mesmo eu estava entendendo um pouco aqui o bairro Arquipélago, que parece que nem existe aqui em Porto Alegre, né? E a gente tem, no último censo, uma comunidade que se autorreconheceu. Eu sei que comunidade é essa que se autorreconheceu na Ilha da Pintada, né? Entretanto, é uma comunidade que ainda está em processo de amadurecimento dessa compreensão. Porque entender quilombo, gente, e entender-se como quilombola, pressupõe muitas coisas, né? Um olhar de quem está de fora, uma negação, de querer negar. E o outro é de você não querer mostrar por proteção, né? Por você se proteger, porque quilombo, quando surgiu, né, ele era criminalizado, né? Ele foi combatido, porque ele era um sistema auto-organizacional, contra o regime colonizador. Então ele foi criminalizado, né? Então a gente tem aí o exemplo do Quilombo dos Palmares, que chegou a 20 mil pessoas, né? Que tinha autonomia estatal, inclusive. Imagina o que isso representava para a colônia e depois para o Império. Então o Conselho Ultramarino criminalizou os quilombos. Então é muito difícil você se reconhecer como quilombola numa perspectiva que nasce como um processo criminalizado. E que depois, agora mais recentemente, a Constituição, né, mesmo com a Constituição de 1988, né, esse marco colonizador ainda continua presente. Por quê? Porque o marco temporal se tornou, vamos dizer assim, uma perspectiva de, mais uma vez, criminalizar essas terras, né, dizendo que não ocupadas até 1988, a promulgação da Constituição, todas as outras terras indígenas e quilombolas, elas estariam fora da lei, ou seja, criminalizadas. Elas não poderiam ser pleiteadas com demarcação ou com reconhecimento. Então isso é muito, muito complicado mesmo, né? Isso está no debate e isso é puramente ideológico, né? E aí as bases, as fotografias aéreas, essa geografia histórica, ela me permite então ver essas rugosidades, ver esse passado, mas que ao mesmo tempo é presente. É presente porque ele está ali, né? Ele coexiste, e isso é a coexistência de tempos e espaços que estão presentes, que a gente pode ver dentro, né, do marcador espacial. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, que é um produto do Estado, ou seja, não é a Cláudia que está dizendo, né, ou a universidade que está dizendo, é o Estado. Existe um marcador dizendo que a Ilha das Flores é Ilha das Flores ou Ilha do Quilombo. E aí, indo mais a fundo, porque eu conheço a oralidade do bairro, eu conheço as pessoas que moram no bairro, eles sempre disseram que existia uma mulher chamada Maria Conga. Essa Maria Conga, ela foi uma mulher escravizada, né? E que se instalou ali para fugir e que tinha ali um quilombo, mas não é um quilombo assim como hoje a gente conhece, de 200 famílias, 100 famílias. Era 5, 6, porque nós estamos falando isso de 200 anos atrás, há mais de 100 anos atrás. E aqui, o que eu tenho aqui, que não foi a Cláudia que marcou, foi o Estado que marcou, Arroio Maria Conga. Então agora eu estava sobre essa imagem, me debruçando nos produtos, né, ou seja, nas questões que a oralidade me disse. Porque se ela sempre falou, aqui era Maria da Conga, ali é a Ilha Maria da Conga, a Maria da Conga vivia ali, foi ela que trouxe, ela que, né, tinha as ervas. Então a oralidade vai dizendo e a gente vai buscando o quê? Dentro da documentação, essa perspectiva da grafia da terra, E aí vejam bem como é importante
Então, isso aqui se torna um instrumento de pesquisa por conta disso. É como a gente vai construindo. Não basta só... A oralidade, ela é importante? Sim, ela é importante, ela é fundamental. Mas, junto com ela, eu tenho a documentação que vai me auxiliar nessa construção, que vai me dar... Por quê? Essas pessoas, elas não têm registro de posse da terra, né? Porque lhes foram negadas. Não há registro de posse porque foram negadas. Lembre-se sempre disso. A Lei de Terras de 1850 proibiu a compra da terra por escravizados, né? E, na realidade, no período pós-abolição, os escravizados saíram das fazendas, foram libertos sem nada. E como é que eles iam adquirir a terra? Não tem. E o espaço está aqui. E aí, por conta disso, a gente vai entendendo que há uma forte pressão de migrações. As migrações campo-cidade, as migrações que vão acontecendo para as grandes cidades, oriundas desse processo. E isso tinha que ser muito bem tratado, inclusive, na questão da geografia agrária. Porque esses vínculos, eu começo a entender a questão da construção da terra. Eu estou falando de uma classe trabalhadora, de uma classe, de uma população específica que atuou na terra e que migrou, que trabalhava no campo e que migrou para a cidade. E aí é que a gente vai contando essa história. Onde é que nós chegamos? Em Porto Alegre. Porto Alegre, aqui onde está esse exercício, essa região aqui, essa área aqui, no início do século, ela era tomada por chácaras, e boa parte das pessoas que trabalhavam nessas chácaras eram oriundas de mão de obra escravizada e depois da população negra liberta, né? Ou depois, mais recentemente, né, nos anos 70, da migração campo-cidade, ou seja, das pessoas que foram perdendo o campo, né, no interior do Rio Grande do Sul, por endividamento, né, ou pela construção das barragens. Que aí a gente tem, inclusive, né, nos anos 70, a formação do MST, né, do movimento do Sem Terra, justamente pela construção das barragens, porque começam, né, a fazer vários investimentos na região central, né, com a construção dessas barragens e a perda das terras para geração de desenvolvimento, de energia e desenvolvimento no nosso país. Então isso começa a vir, né, e aí a cidade começa a se integrar. No caso específico daqui, né, nos anos 90, eu acompanhei, na realidade, de forma foi muito pouco, né, mas onde aqui a gente tem a Saturnino de Brito, aqui onde é essa região que eu pedi para selecionar, onde é o Country Club, onde eu vou mostrar agora aqui para vocês o CAD, e onde a gente tem aqui a Rua Mirim, é onde se localizava uma das terreiras mais antigas de Porto Alegre, se chamava Terreira da Mãe Dorça, né? E na época essa discussão de que um terreiro também podia ser um quilombo é um terreiro, todo quilombo é também um terreiro, era uma discussão que não se sustentava ainda, porque ainda a gente também não tinha a Constituição, né? Constituição brasileira, Constituição Federal, que amparasse, né, legalmente, juridicamente, esses territórios. E eles foram removidos. Essa foi uma região que foi desmantelada e que está associada com todas essas outras regiões aqui. Então, ela forma, vamos dizer assim, o cinturão da cidade, onde a gente tem aqui a antiga colônia africana, que é um bairro extinto de Porto Alegre, com a lei de bairros de 1952, que passou a se chamar bairro Rio Branco, a antiga colônia africana, né? A Bacia Montserrat, que também era um bairro negro, e aí eles formavam tudo isso aqui, toda essa região aqui, ela se expandia, então, como um grande território negro, vamos dizer assim, aqui em Porto Alegre, região norte, e depois a gente também vai emendando lá com a região central, né? Então aqui eu trouxe, porque é exatamente nesse ponto que eu queria estar mostrando para vocês, porque hoje se construiu lá o shopping em cima do assentamento da Mãe Dorça, e onde nós temos exatamente, sabe aonde? É ali onde tem os jardins, aquele bairro, é um bairro que tem uma praça, agora eu me esqueci, não me fechado. Germânia. Parque Germânia.
tá? Então para vocês verem como é que vai acontecendo o processo, né, higienizador, o processo de desmantelamento dos territórios. Então, assim, ainda semana passada ainda estava lá, do lado aqui do Country, entre o Country e o shopping, né, a esquina mais desejada, eu não posso com aquilo, gente. É a esquina mais cara e mais desejada de Porto Alegre, está escrito ali, né? Então aquela esquina ali, que é da Avenida Nilo Peçanha, ali com a João Vale, ali do shopping. Então eles trazem, né, vão traduzindo, vamos dizer assim, essa perspectiva de que a diversidade ela vai desaparecer. E aí, gente, a gente garantir o Quilombo Qued é garantir a presença realmente de uma cidade diversa e de uma cidade menos racista, né? Mas, infelizmente, a gente não tá difícil, gente, tá muito difícil, não tem, assim, palavras para dizer. Então, a gente está aqui, então, só para mostrar para vocês que a metodologia vem com a interpretação. Então, aqui vocês observem hoje, quem conhece comigo, o Juan, tá aqui, me acompanha um pouco mais, né? Isso aqui tudo era o Quilombo Qued. Hoje é uma tripinha, tá? Daqui a gente vem para cá, que é onde a gente vai fazendo os produtos e os resultados disso. Social como uma metodologia, uma técnica. A professora Dirce comentou isso para vocês, né? Então ali, essas imagens já foi na época, a gente não lembra se a gente já conseguiu com a Renata ou se ainda era no Kundaia. Eu acho que já foi. Não, a primeira lá eu acho que já foi comigo. Já foi, isso, já foi contigo. Então a gente vai usando isso em sala de aula, então os alunos foram interpretando essas imagens, né? Então a gente tem ali o country, o shopping, bem ali do lado, ali, bem, Cecília, bem do lado aí onde tu tá aí. Ah, não, desculpa, Cecília, tá onde tá Cecília, eu vou pedir. Daí aqui do lado, aqui, isso, aí tá o CAD, exatamente, né? E hoje é isso aqui, né? É isso aqui, e quando eu fiz o trabalho com a disciplina, tá? Com os alunos da disciplina, essa área ainda não era consumida. Hoje, quem está passando por lá está vendo que se levantou vários prédios aqui, né? E eles estão fechando tudo aqui, eles estão destruindo com a comunidade, eles estão fazendo tudo que vocês estão vendo, né? Violando todos os direitos, né, dessa comunidade. E aqui foi o exercício que os alunos fizeram, né, utilizando essa foto, mostrando a evolução, né, do processo. Então, a fotointerpretação aqui, ela foi servindo para contar a história desse espaço, né, mostrando daqui para essa área e para essa. Na imagem que na época a gente ainda tinha, que era do Dani, né, a oralidade dizia para nós, professora, aqui tinha uma escola, a escola ficava assim, ali, e aqui nessa área também a gente criava porco. Quando eu fiz a estereoscopia, que foi aquela ali, eu consegui com a lupa ver um cercado, né? Mas com a imagem que foi digitalizada, eu já estava vendo os porcos em cima da... Eu vi a cerca, a sombra e os porquinhos, tá? Ou seja, se confirmou. E vi a escola. E estava, pela imagem, dá para ver a escola, e dentro da escola, do pátio da escola, os brinquedos da escola, a pracinha. E aí a gente vai vendo, gente, esse território perdeu uma escola. Isso é inadmissível, se a gente for pensar e contar a história do que é o passado. Quer dizer, as crianças foram perdendo todo o processo. Então isso tudo gerou o relatório que estava rolando por aqui. Tá ali, né? E aí a gente vai contando essa história, vai transformando isso nesse conteúdo. Né? Então a oralidade, né, junto com o processo de mapeamento
e as perspectivas que vem. Esse relatório é que está segurando, estamos segurando, isso eu falo, nós estamos segurando uma luta quilombola em Porto Alegre com um relatório feito por um grupo de alunos aqui da nossa instituição. É isso que está, e claro, junto com toda a militância e os movimentos sociais. Sozinhos a gente também não faz isso, né? Porque temos que ter. E temos que ter, e os meus jovens sabem que comigo, né? Semana passada eu estava em aula, a gente ia para lá, tinha que ir para lá, e no momento de conflito a gente sabe que a gente não pode ir de qualquer jeito, inclusive, né? Que a situação é de conflito iminente. E esse outro exemplo aqui é um exemplo mais recente que eu também fiz no exercício da cartografia social. Nós utilizamos a cartografia social em uma imagem de 1983 com a Renata, que foi aqui, ó, que é o Quilombo Maria Luísa Ireno, que é em Canoas, e que a disputa é com a base aérea, né? Nós temos algumas poucas comunidades no Brasil que disputam com o próprio estado, né? Pois é, Quilombo Maria Luísa Ireno está entre esses. E aí a senhora, né, Tânia, ela falava que tinha os Romeu e Julieta, que ela pegava os Romeu e Julieta e fazia os caminhos e tudo mais dentro da cidade. Aí o que é o Romeu e Julieta? Ah, são os biarticulados, os ônibus biarticulados. O que nós encontramos nas imagens? Os Romeu e Julieta. Tá? Então isso faz parte da documentação. Com essa imagem aqui, a gente também transformou isso num fato. A comunidade não tem a posse da terra, gente. O que nós temos que fazer? A pesquisa sobre, que é isso que vai, né, trazer, e a maneira como interpretamos, né, e como a gente vai interpretar, é que vai dizer o fato, né, para justificar a luta aqui da terra. Tudo isso antes de 1988, né? Então a gente pensa que olhar para esses lugares é olhar para a vila, é olhar para a favela e nunca olhar para um quilombo que está na cidade. Tudo isso antes de 1978. E isso também é metodologia, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que distingue um quilombo de uma favela? Ou de uma vila, como nós chamamos aqui? E isso, pela paisagem, a gente consegue. Se a gente for pensar hoje, a gente pegar eu vou analisar, né, pela paisagem. Não consigo. Pelo menos, se a gente não tiver alguns referenciais, né, afrocentrados e não eurocentrados, a gente não consegue. Agora, se eu tiver referenciais afrocentrados, e esses referenciais afrocentrados são extremamente importantes para eu identificar esses marcadores dentro do território ou na paisagem. Senão a paisagem vai ser aquela paisagem que o conceito do professor, que não era professor, mas era o Rungus, então lá de Lablache, né, aquela paisagem que é a visão, é aquilo que cabe no meu olhar, né, que é na questão da observação. Que é isso que gera, né, isso é a observação. Vocês observam o território. A Cláudia Luiza, nos anos 90, quando olhava para esse território, ela chamava esse território de uma vila chamada Cat, nunca um quilombo Cat. Eu olhava a partir dos meus instrumentos de análise, eram restritos a uma discussão marxista do espaço. Eu olhava e dizia que era Vila Cat, não Quilombo Cat. Tá? Com processos de luta pela ocupação, com processos de luta pela regularização fundiária. Na época eu entendia que era uma vila de origem histórica, mas não era uma comunidade quilombola. Porque na minha formação eu não tenho elementos afrocentrados para dizer, ou tinha na época, para entender o que era um território quilombola. E a minha pergunta é se hoje a gente ainda permanece nesse ciclo. Tá? Essa é uma grande questão que eu sempre trago. É uma crítica
é uma crítica. Eu vivi nesse processo e vejo bem hoje como é que eu estou aí, trabalhando com as comunidades quilombolas e tendo que reaprender tudo. Reaprender, estou num processo eterno de aprendizagem que não me desvincula nunca. Porque é isso, mas isso não basta, isso não é isso que não basta. E quanto mais vão surgir elementos para a gente, outras camadas que estão presentes ali, que eu ainda não estou conseguindo ver, mas que estão presentes e que ainda a gente pode auxiliar nesse processo. Essa imagem aqui do meio, ela usou 2 fotografias aéreas, só para vocês terem uma ideia, onde localiza o Ked e o Silva. Ó. E sabe o que é isso aqui? É a oralidade. A oralidade dizia o seguinte: aqui está o Quilombo Ked, aí, o Quilombo Ked, toda essa área aqui. E aqui está o Quilombo Silva. E aqui são os caminhos que eles faziam, eles se conectavam. Isso aqui podia ter sido um grande território quilombola? Pode ter sido, poderia. Hoje a Milo Peçanha divide aqui esses territórios, no passado não dividia. E vejam vocês, as famílias ainda faziam uma socialização. Isso aqui é um campo de futebol, onde, né, eu olho, onde as juventudes, né, praticavam o seu exercício, seu lazer. Então, onde a gente tem um campo de futebol, onde eles faziam os times para organizar, para praticar, para integrar as famílias, para fazer as atividades ali naquela região, que muito provavelmente eles não circulavam pela cidade. Então, a gente tem que olhar esses espaços, trazendo sempre essas perspectivas, tá? Então, eu trouxe esses instrumentos para mostrar. A gente sai de uma fase que é o meio, atividade meio, que a biblioteca traz e vai construindo. Está sendo construído esse fluxo, inclusive, de pesquisa, que é muito importante, para depois a gente chegar aqui nos produtos e ver as possibilidades que podem gerar. E aqui vale todas elas. Aqui eu fiz cartografia social, aqui eu representei, fizemos trabalhos de campo, de observação, descrição. Tem a questão metodológica, ela vai, né, sendo desdobrada conforme elas vão, né, se organizando. Esse livro, né, tem Carlos Walter, né, Porto Gonçalves, escreveu ensaios. Ele faleceu ano passado, né, e foi um grande militante, né, trabalhou direto com Chico Mendes, né, inclusive atuou na questão da criação da reserva do Chico Mendes. Então tem um trabalho profundo com a Amazônia. E eu trago esse escrito, né, porque ele é descritivo. Mas ele sendo descritivo, o que ele está descrevendo e como que ele está descrevendo. Então aqui é que entra o valor que a gente dá para a ciência que a gente está construindo. Que cosmovisão eu estou dando, que palavra eu estou transmitindo, que denúncia eu estou fazendo, né? Então, ele utilizou, na época, a descrição como esse instrumento de denúncia, como esse instrumento, né, de análise também. Eu poderia falar muitas coisas desse texto, eu poderia destrinchar para vocês, inclusive, todo o método do texto. Num outro momento, a gente pode até fazer isso, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o quanto que a gente vai fazendo esses processos, o quanto que vocês vão lançar dessas metodologias, dessas técnicas. Essa aqui é uma técnica, né? E aí é que eu faço a convocação. Que tipo de técnica nós estamos pensando, como é que nós estamos, né, elaborando. Então, esse acervo, eu não acho, isso aqui eu nem sei, eu não consigo ele em online, isso aqui digital. A gente tem que vir na biblioteca, tá? Assim como aquele que me mostrou. Hoje o dia está sendo assim uma experiência, né? Aliás, então esse aí é o que faz, né, a gente entender sobre uma perspectiva. Eu poderia fazer uma perspectiva a partir do método que o professor Carlos Walter interpretou,
para usar a interpretação na cidade, eu poderia. Hoje não mais, porque hoje me reconheço dentro de outras perspectivas filosóficas e teóricas, junto, né? Mas poderia. Porque isso é uma interpretação, né? E é uma interpretação geográfica. Inclusive, ele faz uma análise, né, que não é compartimentada e fragmentada. Ele não está falando só de uma natureza, da natureza, de dinâmica de natureza. Ele está falando da sociedade, das pessoas, das lutas. E aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um material que agora a Renata me mostrou de 1872. Tá? É um boletim geográfico goiano, né? Que tem escritos, que tem atas, que tem várias informações. Então, isso aqui é uma peça, por exemplo, de pesquisa extremamente importante. Né? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar, eu tenho formas de trabalhar essas peças, né? Dependendo do conteúdo ou dependendo do tema que a gente tem. Então, essas questões que eu considero que são importantes para a gente falar sobre, né, sobre o presente, também falar sobre, também lembrar do passado, né? Também a gente reviver esse passado. Eu tenho aqui também um boletim alagoano, e aí que fala aqui sobre o Quilombo dos Palmares, né? Então ainda a gente tem aqui registros. Essa aqui, no caso, é o primeiro volume da revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano. Tá? Então é um material raro, né? Em função do período. Então, imagina, olha só, tem escritos, é um material bem interessante. E na linguagem da época, né? Então, 1872. Tá? Então, acho que tem que ter um dicionário do lado para poder entender muitas palavras. Né? Exatamente. Por que ele é um registro importante? Eu já vou falar para vocês. Eu vou dar a morta, como diz ali, né? Sabe qual é? Foi nessa época que nós tivemos a grande seca do Nordeste, né? Um movimento que a gente hoje está interpretando como as questões das mudanças climáticas. Mas vamos lembrar que o nosso passado colonial devastou a natureza pelo plantio de cana-de-açúcar, né, da instauração dos ciclos econômicos. Já como um produto, né, já como um agro, hoje a gente lê, né, a cana-de-açúcar para exportação como um agronegócio, né, exportação, fazendo essa leitura mais contemporaneizada. Né? Mas, gente, 400 mil pessoas mortas de fome num país como o nosso, pela seca, e agora, 100 anos depois, a gente está ainda discutindo, né? Agora pensando sobre as questões das mudanças climáticas, fica aí uma questão importante para a gente pensar. Os registros que a gente tinha do passado e articulados, nunca desarticulados, nunca fragmentados. Muito provavelmente vou encontrar aqui já algumas questões que remetem a isso, e que muito o professor Manuel Correia de Andrade, pernambucano, já falou bastante sobre isso. No caso, só para colocar, aqui está o registro da extinção do Quilombo dos Palmares. Então aqui já está, tem toda uma descrição do que ele era, né? Que já de tempos holandeses causava muitos danos, segmentando com o corrente ano prodigiosamente o número de seus habitantes. Então ele já faz um comentário da quantidade de pessoas e os malefícios, no caso, dependendo de quem está olhando. Né? Se é um olhar dos quilombos é diferente, e o olhar de juízes e de pessoas, como é que é, da elite, vamos dizer assim, né? Então, sim, dependendo do ponto de vista, quem está olhando, quem está escrevendo a quem história. quem está escrevendo a história. Então, a gente tem preciosidades aqui na biblioteca, a gente só tem um tempinho para estudar. Tá, gente. Obrigada.